Eu sou Elizabeth Contreiras, tenho 37 anos e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para você sobre a minha história e principalmente como eu consegui alterar toda uma realidade através da educação. A minha história que não é diferente da maioria da grande população brasileira e que se não for parecida com a sua, é muito parecida com a de alguém que você conheça, com certeza. Afinal, eu nasci e cresci na periferia aqui de São Paulo. Sou neta de uma empregada doméstica, filha de uma menina que engravidou aos 14 anos e que o pai não esteve presente em nenhum momento. Ou seja, um contexto que a grande maioria da população vive, não é mesmo? Então, hoje eu estou aqui para contar um pouquinho sobre como eu consegui alterar essa realidade, vindo de condições que eram todas contra mim. É, Afinal, quando você se nasce pobre, né, é, eu acredito, sinceramente, que a educação é uma das poucas formas de você conseguir mudar essa realidade, para você ter uma vida plena, uma vida próspera. E quando eu falo de vida plena, vida próspera, eu não estou falando somente da questão financeira, não. Eu estou falando sobre você ter paz, sobre você ter relacionamentos melhores, sobre você conviver com pessoas diferentes que a sua, conhecer lugares inimagináveis. Enfim, toda uma realidade, um contexto realmente diferente daquilo que é proporcionado para você. Eu que atuo há quase 20 anos, tanto na área fiscal como na área de RH, iniciei minha jornada no mercado de trabalho aos 14 anos de idade. Sim, era o que tinha para fazer, né, gente? Quando você vem aí de um contexto de pobreza mesmo, de morar numa periferia, você inicia a sua jornada no mercado de trabalho muito cedo. E com isso as oportunidades não são tão boas, não é mesmo? Eu fui babá, eu fui atendente de loja e por um bom tempo eu entreguei panfleto no semáforo. Sim, era aquilo que tinha para fazer e então, desde cedo, eu aproveitei as oportunidades. É, Acho que até por isso que eu sinto um orgulho enorme de todas as formações que tenho. Afinal, hoje eu carrego aí um currículo bem legal de formações e todas assim, graças a muito esforço e a muito sonho. É, eu sou técnica contábil, administradora de empresas, tenho pós-graduação em gestão tributária, MBA em contabilidade, pós-graduação em gestão de pessoas e psicologia organizacional, uma certificação internacional em liderança feminina, certificação em coaching, certificação em inteligência emocional e atualmente estou cursando pós-graduação em estratégia da teoria cognitiva comportamental. Ufa, eu sei, são muitas, mas eu tenho um extremo orgulho de todas elas. Afinal, eu realmente acredito essa mudança de vida, essa mudança de realidade entre vir ali da periferia, um lugar que você não tinha nada, onde você olhava as suas condições e pensava, meu Deus, como que eu vou sair daqui? E você ter esse currículo aí é uma coisa gratificante para mim. E é sobre isso que eu quero contar um pouquinho aí para você, sobre como que começou essa jornada, que não foi fácil, mas que valeu a pena. Tudo começou quando eu estava nesses 14, 15 anos, né? Confesso que fui uma adolescente aí, uma pré-adolescente, uma criança, que foi uma adolescente normal, né? Eu não sei se foi normal, não, sendo bem sincera. Eu dei muito trabalho para minha família, muito trabalho. Eu tive uma fase de rebeldia, e um dia a gente vai conversar sobre isso também. E acho que por começar a trabalhar muito cedo, e todo o contexto que você vive. Mas enfim, isso é uma história para um outro vídeo. Fui namoradeira demais também, meu Deus do céu. Que isso daí também nós vamos conversar em outros vídeos. Mas olha, família, e vocês tiveram muita paciência, eu amo vocês. Mas enfim, uma adolescente normal, né? De um contexto normal, que é o que é o que eu disse, né? Quando você vive nessa periferia, quando você vem desse contexto, é muito difícil você olhar ao redor e você enxergar oportunidades melhores. Então, você inicia ali sua vida muito, muito cedo, muito, é tudo muito cedo, trabalho muito cedo, é um namoro muito cedo, por causa dessas condições mesmo, de você acreditar que você não tem uma capacidade de alterar ali a sua realidade. Então eu fui uma adolescente assim, uma adolescente que gostava bastante de brincar, mas que confesso que foi um pouquinho precoce, sim. Bom, mas voltando. Eu ali na adolescência, 15, 16 anos, já trabalhando, dando trabalho, namorando, enfim, todo aquele contexto. É, eu lembro bem que
nessa época, começou uma construção de um hospital, que esse hospital ele ficava em frente à casa da minha avó ali, eu ficava olhando essa construção da laje, ficava em frente, não tão próximo, a alguns quilômetros de distância, mas quando eu estava lá na laje na casa da minha avó, eu vi essa construção desse hospital. E eu senti no coração, eu desejei de verdade trabalhar nesse hospital. Essa construção ali desse hospital na época foi algo que mexeu muito, movimentou muito a comunidade, principalmente porque era algo que a gente precisava. Então, não sei, eu coloquei na minha cabeça que eu iria trabalhar no hospital e foi aí que começou essa minha história e essa minha jornada. Eu ia para a escola normal e lembro que numa noite normal eu vi uma vizinha minha e essa vizinha, ela estava com uniforme. E esse uniforme era o uniforme do hospital. E eu lembro que eu enlouqueci. Eu falei, meu Deus, como que ela conseguiu ir, né? Como que ela conseguiu trabalhar nesse hospital? Como que ela conseguiu entrar? Enfim, fui lá com a maior cara e coragem. E ela era uma vizinha que não era tão próxima, mas eu lembro que foi ela que me deu aí o primeiro caminho dos ouros, aí, o primeiro como fazer da vida. Sou muito grata a ela, espero que se um dia ela estiver vendo esse vídeo, ela saiba quem é. Mas eu cheguei nela e falei, nossa, e aí, como você conseguiu, né? Então, tal. E ela virou pra mim e falou assim, então, na verdade eu sou estagiária lá nesse hospital. E assim, gente, hoje em dia, com a internet, com a comunicação, com o celular, é muito fácil você ter acesso às informações. Mas na época, para começar, eu não tinha nem computador. Eu não tinha computador, não tinha internet em casa. O telefone era algo, só telefone fixo. Então, já foi uma grande vitória para a gente ter um telefone fixo em casa. Então, assim, saber o que era uma coisa, conhecer, ter acesso às informações era muito difíceis. Então, essa menina me falou que era estágio, ela me explicou como funcionava o estágio. E eu endoidei. Eu lembro que eu falei, bom, eu preciso fazer estágio, eu preciso fazer estágio. E nisso daí, eu fui parar na época na Secretaria da Educação da minha cidade. E era lá que eles faziam essa seleção de estágio. E eu lembro que eu consegui o telefone e eu ligava toda semana. Toda semana eu ligava: Oi, você pode me arrumar estágio? Oi, você pode me arrumar estágio? E na época, como eu tinha 15, a moça que atendia, ela falava: Olha, você precisa esperar até ter 16 anos, tudo tal. Mas eu tava muito ansiosa e eu precisava, eu tinha colocado dentro do meu coração que eu queria muito fazer um estágio. E como que é as coisas, né? Minha primeira entrevista de estágio foi no hospital. Olha que loucura. Eu não lembro, vou ser bem sincera, eu não lembro se eu já tinha deixado claro para a pessoa e a pessoa já estava tão de saco cheio de mim que ela falou: eu vou falar, vou mandar essa menina para o hospital. Eu não lembro, vou ser bem sincera. Mas eu lembro que minha primeira entrevista na vida foi nesse hospital. E aí eu fiquei assim, delirante, né? Fui para essa seleção no hospital e foram 18 pessoas concorrendo uma vaga. E era uma vaga para um almoxarifado, eu nunca esqueço. E eu não passei nessa vaga, não passei. Lembro que fiquei tristíssima, mas valeu demais aquela conversa com a minha vizinha, porque eu já conhecia estágio, eu já estava entendendo o que era, e já tinha visto ali, na oportunidade de fazer estágio, a oportunidade de começar a alterar a situação. Então, voltando, não passei nesse estágio para o hospital. Mas continuei ligando lá nessa Secretaria da Educação, eu quero um estágio, eu quero um estágio. E aí eu fui encaminhada ainda, acho que para umas 2 seleções depois. E logo em seguida eu consegui uma vaga de estágio em uma gráfica. E acho que foi uma das melhores, uma das minhas primeiras melhores sensações da vida, porque eu me senti realmente útil, eu me senti realmente que as coisas iam dar certo. E aí eu lembro que eu saí dessa entrevista e eu liguei a cobrar para casa, parei no orelhão. Não sei se as pessoas que vão estar vendo esse vídeo sabem que é um orelhão, mas parei no orelhão, liguei a cobrar e aí minha avó atendeu. E aí eu toda animada, falei: "Vó, você não acredita, consegui um estágio". E aí, para minha surpresa, a minha avó falou: "Menina, te ligaram do hospital. Eu acho que estão pedindo para você ligar lá". Eu falei: "Bom". Cheguei em casa, falei: "Vou ligar". E, gente, eu também tinha conseguido uma vaga para trabalhar no hospital. Então, assim, aquele dia, realmente, foi um dos primeiros dias, assim, mais maravilhosos, aquela sensação de, nossa, a vida vai dar certo. Então, lá fui eu, comecei a estagiar nesse hospital e super feliz, era
era aquilo que eu queria, né? É muito legal quando você começa a realizar os seus sonhos. Então, fiquei no hospital, eu lembro que comecei a passar ali por algumas áreas, então trabalhei na parte administrativa, trabalhei no setor de compras, e eu realmente amava o que eu estava fazendo, eu realmente estava muito feliz ali naquela época. Porém, né, como a vida não é assim tão fácil, na época eu estava terminando o ensino médio e queria muito uma efetivação, só que ela ainda não estava disponível, essa efetivação, e para eu continuar estagiando no hospital, eu precisava estar continuando os meus estudos, estar continuando estudando. E aí eu lembro que eu fiquei desesperada, porque, bom, gente, na época não, a vida toda, a gente sempre pagou aluguel. Então, conforme eu falei, a minha mãe era uma mãe solo, e era eu e meu irmão, e ela fazia o máximo ali para sustentar a gente, mas era muito difícil. Então, esses tempos atrás eu estava até conversando com meu irmão e eu estava fazendo uma conta básica, assim, que mais ou menos em 21 anos da minha vida eu morei em 19 casas. Porque minha mãe fechava um contrato de aluguel e aí ela não conseguia manter esse aluguel por um ano. Então, assim, teve épocas que a gente já foi despejado, teve épocas que. Enfim, eu ainda vou contar sobre várias histórias aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de como fazer um curso, de como continuar os meus estudos sem ser ali o ensino básico, né, oferecido, era algo muito impossível de eu imaginar. E aí, voltando, é, recebi essa notícia que para eu continuar estagiando no hospital, eu tinha que estar estudando. Então, voltando de novo, né, aos contatos e como é importante você conversar com as pessoas, ter pessoas para você se basear e conversar sobre a sua realidade é fundamental. Eu lembro que eu conversei com uma colega na época do hospital e falei, olha, não sei o que vai acontecer, eu não sei como que eu faço. E essa pessoa, ela me falou que a prefeitura da cidade, de novo, ela oferecia uns cursos técnicos. E para você fazer esse curso, você fazia uma prova, e se você conseguisse essa prova, conseguisse passar na prova, esse curso valeria para a renovação do estágio. Bom, fui lá, fui atrás para verificar de novo, ressaltando que não tinha informações. Então, hoje em dia tem a internet, mas na época era muito mais difícil você chegar nessas informações. Fui atrás, fui na Secretaria da Educação de novo, liguei na prefeitura, descobri como fazia, me inscrevi na prova. Ah, verdade. Ponto crucial da história. Quando eu cheguei para fazer a inscrição, eu lembro que tinham dois cursos ofertados. Um era técnico em informática e o outro era contabilidade. E aí eu pensei na época, né? Meu, como que eu vou fazer informática se nem computador em casa eu tenho? Então eu vou fazer esse contabilidade. Mas assim, o que era contabilidade? Eu não fazia a menor ideia do que era contabilidade. Mas me inscrevi para esse contabilidade, ele ia me dar a condição ali de eu continuar meu trabalho, meu estágio lá no hospital que eu amava. Então, me inscrevi para fazer contabilidade. Passei na prova. E aí você pensa, ah, vai ficar muito bom, vai ficar muito fácil. Não, gente. É, era uma coisa assim, um período muito difícil. E fazer aquele curso de contabilidade também era muito difícil. A escola, ela ficava mais ou menos uns 3 quilômetros de distância da minha casa. E eu não tinha condições de pagar transporte. Por mais que eu fizesse o estágio, e eu lembro que o estágio na época, eu acho que ele pagava R$ 500, se eu não me engano. Eu entrei ali no estágio ganhando R$ 160, isso estagiando 4 horas, e aí depois eu comecei estagiando 8 horas. E aí era R$ 500. Só que esses R$ 500, assim, não dava, gente. Era, era muito complicado, foi o que eu falei, lá na minha situação, na minha casa. Então, não dava. Era ou você ia andando, ou você ia andando. E então, lá vai eu, um ano e meio da minha vida. Eu trabalhava ali, estagiava durante o dia e ia andando para essa escola por um ano e meio, de segunda a sexta, das 7 às 11, com chuva, com sol, com frio, e ia. E foi fácil? Não foi fácil. Eu lembro diversas vezes de desistir, eu agradeço a Deus porque pessoas foram surgindo ali no meu caminho. Agradeço a Deus também porque naquela época, mesmo indo andando 3 quilômetros e voltando andando 3 quilômetros,
nunca tive um problema de segurança, né? Que hoje em dia é algo que tem bastante. Então, não foi fácil, não foi fácil. E aí você pensa, ah, legal, mas pelo menos você manteve o seu estágio no hospital. Então, né? Nesse período, eu que estava ali me esforçando muito para conseguir a minha efetivação no hospital, eu não fui efetivada no hospital. Então, eu não fiquei trabalhando no hospital. Foi ali um primeiro balde de água fria. Mas, como eu já estava um pouco assim, mais conhecendo como que eram as coisas, eu já sabia sobre estágio, eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar em um escritório de contabilidade, que foi uma coisa muito boa para mim, até porque toda a minha experiência, então, o que eu via na escola, eu via, eu praticava nesse escritório, então foi uma coisa muito boa. Mas ele era mais longe, eu tinha que pegar ônibus, enfim, aquela dificuldade foi aumentando a dificuldade, né? Mas vamos lá, você não vai desistir, você tem um sonho. Tá, tô nesse escritório de contabilidade e tá tudo bem, estudando lá, 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar, ganhando R$ 500, mas ok, é a vida, vamos lá, não vamos desistir. E aí, como que é legal os sonhos, né? De novo a questão dos sonhos. Eu lembro que eu pegava um ônibus e na volta desse ônibus eu pegava com um rapaz. E aí, esse ônibus ele passava na frente de uma empresa muito legal, uma empresa a qual eu tenho assim uma paixão até hoje. Se um dia surgir a oportunidade, eu vou falar sobre ela aqui também. E esse rapaz que vinha no ônibus comigo, ele vinha com uniforme. E aí eu falava, eu vou trabalhar nessa empresa. Pensava comigo, quero trabalhar nessa empresa, quero trabalhar nessa empresa. E aí um dia eu falei pra ele, falei, então, deixa eu te perguntar, cara de pau de novo, né, gente? Cara de pau é muito importante. Perguntei pra ele, como faz pra entrar nessa empresa? E aí ele virou pra mim e falou assim, é impossível entrar. Ou você tem o QI, ou você não vai entrar. E aí que eu pensei comigo, eu vou entrar. Quer ver que aquele menino vai se ferrar? Eu vou entrar. Não sei como, gente, universo, eu acho que ele, eu acho não, eu tenho certeza que quando você tem um desejo dentro do seu coração, ele conspira para que você possa realizar. Como eu estava no escritório, eu recebi ainda algumas oportunidades de vaga e surgiu uma oportunidade para estagiar naquele lugar. Bom, lá vou eu. Não foi fácil também, foi uma seleção, acho que era 20 garotas, 20 meninas, mas eu acreditava nesse sonho. E eu consegui entrar nesse lugar. E como que foi bom, né? E como que é bom você ir conquistando as coisas, né? Você conquistando o estágio, você conquistando aquela vaga que você deseja, porque isso vai aumentando a sua autoestima. Que é uma coisa de que quem nasce numa condição ali, numa periferia, a autoestima é uma coisa muito complicada. A gente não tem. Afinal, tudo joga contra a gente, então como que você vai ter uma autoestima, né? Então, por isso que é importante você ir, um processo, você ir conquistando as suas coisas, porque essa autoestima ela vai crescendo, certeza. Mas enfim, passei aquele estágio naquela empresa maravilhosa, outras pessoas, é uma outra realidade, sabe? Tudo maravilhoso. É, meu curso de contabilidade estava encerrando. E aí, o que, que eu ia fazer? Porque a minha situação em casa ainda não estava muito boa. Nessa época, eu estava tendo problemas bem difíceis com a minha mãe, que um dia também vou falar sobre isso aqui com vocês. Então, era uma fase muito mais complicada do que eu estava vivendo. Mas eu falei, bom, curso técnico, né? Meu sonho era sempre fazer uma faculdade, mas eu vou fazer um curso técnico. E aí eu lembro que voltando para casa eu passava na frente de um curso técnico, numa escola técnica, e eu pensei, bom, eu acho que eu vou tentar a prova aqui. E aí, olha como que é engraçado, né? Eu lembro que nesse curso de contabilidade que estava encerrando, eu cheguei numa noite e falei pro meu professor, falei, eu vou fazer a prova para passar no curso técnico lá daquela escola. E essa escola, ela era, se eu não me engano, a mais concorrida do estado de São Paulo. Então, a quantidade de vagas para a quantidade de pessoas que se inscreviam eram muito poucas. Então, a chance de você passar era bem difícil. E aí o professor virou para mim e falou: eu duvido você passar. Então, gente, quando alguém fala eu duvido, é aí que dá mais gosto. Porque eu passei na prova e eu cheguei para ele e falei: então, sabe aquela vaguinha? Eu consegui. E a autoestima, que foi aquilo que eu falei anteriormente, a autoestima ela só vai melhorando. Então, é muito importante, gente. É muito importante você saber que essa mudança ela não vai ser rápida, mas que durante o processo você vai ganhando forma, você vai ganhando corpo. E ok, voltando, né? Passei nessa vaga, nesse curso técnico, era o curso técnico de administração na época, nessa escola concorrida. E aí você pensa, tá bom, agora a sua vida vai melhorar. E aí, só que não.
As dificuldades continuavam, né? Eu morando de aluguel, era difícil você trabalhar o dia todo e pegar ônibus para voltar à noite, e chegar tarde em casa. Mas é a vida, igual eu falei, da grande maioria da população brasileira. E se você não tem um foco, você vai se perder nisso. E o meu foco, por mais que era ali continuar estudando, era sim arrumar um emprego legal, numa empresa legal. Naquela época eu estava já naquela empresa legal e eu queria ser admitida, mas não surgiam vagas. Então, continuei fazendo esse curso técnico, mas um grande sonho, na verdade, era fazer uma faculdade, né? Era a graduação. E eu lembro que, na época, alguém me falou, de novo, ressaltando sobre a importância de você conversar com outras pessoas, alguém me falou que tinha um céu que ficava, assim, era perto de casa, mas não era tão perto, tinha que ir de ônibus. Mas, e para quem não sabe, o CEL é uma escola aqui de São Paulo que tem diversos cursos, tem ensino para criança, eu não sei como que chama aí na cidade de vocês, mas aqui tem esses CELs. Então, tinha o CEL, que era próximo à minha casa, que ele dava curso de pré-vestibular gratuito aos finais de semana. E, bom, eu tinha um foco, né? Então, eu lembro que eu me inscrevi nesse curso pré-vestibular e a minha rotina era assim. Eu trabalhava das 8 às 18, das 8 às 17 durante o dia. À noite eu ia para o curso e nos finais de semana, sábado e domingo, eu ficava o dia todo fazendo esse cursinho pré-vestibular. Afinal, eu tinha um sonho. E qual que era o sonho? Fazer uma faculdade. E como que você vai fazer uma faculdade se você não tem condições? Então, eu lembro que, sei lá, sonhar com uma faculdade pública era um sonho muito distante, eu não conseguia enxergar. Mas na época começou a surgir os ProUnis e eu coloquei toda a minha ficha ali. Por mais que eu estava cursando, né, o curso técnico, meu sonho sempre foi fazer uma graduação. Então, eu acho que eu prestei o primeiro ProUni, eu não passei. E aí, em, em paralelo com o ProUni, eu ainda prestava outros exames de bolsa de estudo em algumas universidades. E eu lembro que eu consegui uma bolsa de 50% em uma universidade que não era tão boa. E aí eu lembro que eu fui falar com a minha supervisora na época, super animada, e ela falou para mim, ela falou assim, é, Elizabeth, você sabe que essa faculdade não é tão boa, né? Aí eu falei, eu sei, mas é melhor que nenhuma, sei lá. Ela virou e falou assim, você é tão inteligente, você consegue uma outra bolsa. E essas palavras aí entraram dentro do meu coração. Então eu continuei focando no ProUni. Prestei uma segunda vez, não passei. Mas enfim, sim, o meu sim veio. E esse daí foi outro dos dias, assim, dos meus melhores dias da vida. Eu acho que quando a gente morrer, vai passar um filme, né, naqueles últimos segundos, e esse dia vai estar ali na minha, na minha vida, ali passando rapidamente, com certeza. Porque eu lembro de estar no trabalho, de estar nessa empresa aí que eu gostava muito, e eu lembro de ter entrado no site e falado, deixa eu ver, né, sei lá, despretensiosamente, porque eu nem acreditava. E aí eu lembro de ver a bolinha verde, assim, tipo, aprovada, 100%. Gente, sério, foi, foi uma coisa doida, assim, eu não acreditava, eu fiquei alucinada na época, eu tinha um namorado, e eu liguei pra ele, desesperada, eu falei, cara, eu ganhei uma bolsa. Ele, ai, que bom. Você nem precisa de uma bolsa. Eu falei, não, uma bolsa de estudos. Enfim, é... e foi um dos melhores dias da minha vida, mas aí você pensa, né? Que legal. Então, agora as coisas vão ser mais fáceis. E aí que foi o mais difícil, gente, porque é, eu lembro que a faculdade que eu tinha conseguido a bolsa, ela não era tão distante, mas ela ficava. Eu precisava pegar 3 ônibus para voltar para casa à noite. E eu não tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro no curso técnico, imagina. Nessa daí eu lembro que e aí eu vou ter que dar até uma pausa aqui para falar de novo sobre a importância das pessoas nas nossas vidas, né? Esse meu namorado na época, eu sou muito grata a ele também. E a mãe dele, então, eu não tenho nem palavras, ela não está mais entre nós, mas, gente, eu vivia desmaiando nos ônibus. Eu não tinha dinheiro para comprar comida, sabe? Vocês entendem? É, eu ia trabalhar e o dinheiro era totalmente contado. E aí o dinheiro servia para quê?
para pagar suas contas, gente, para ajudar em casa. Na época, minha mãe estava no auge da doença dela, então era muito difícil. Eu tenho um irmão, na época, meu irmão era adolescente, e assim, eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro para comer. E se não fosse aí por esse namorado, se não fosse pela mãe dele na época, que às vezes fazia uma marmita para eu levar, ou então quando eu passava mal no ônibus, ela ia e ficava comigo no hospital tomando soro, eu nem sei, sinceramente, assim, eu não sei o que seria. E aí, sobre outras pessoas, né, sobre a importância de pessoas também. Quando eu entrei na faculdade, essa faculdade ficava a 3 ônibus de distância. E eu era estagiária. E o salário de estagiário era R$ 500. E quem é estagiário sabe como que é que você não tem dinheiro para tirar uma xerox, para comer um milho na frente da porta da faculdade. E eu entrei numa empresa, na época, eu não fiquei nessa empresa que eu gostava, tal, mas aí eu entrei em outra empresa e tinha um motorista nessa outra empresa. E esse motorista, gente, ele me levou para eu devo metade do meu diploma para ele. Zé, se você estiver vendo esse vídeo, cara, eu te amo, negão. Sou muito grata mesmo. Então, esse motorista, ele me deixava na porta da faculdade todos os dias. Então, assim, eu sou muito grata. Eu sei que as conquistas muito vieram dos meus esforços, mas que eu não seria nada e eu não teria conseguido nada se não tivesse surgido essas pessoas na minha vida. Então, isso daí é uma das coisas que eu também quero ressaltar nessa história. E dizer que, assim, ter entrado na faculdade foi sim um dos meus grandes sonhos, mas entrar na faculdade, uma pessoa que vem da periferia, não é a mesma coisa. É muito difícil. O entrar é fácil, o se manter é extremamente difícil. E aí vem as suas condições, vem o fato de você trabalhar o dia inteiro, vem o fato de você não ter uma estrutura na sua casa, vem o fato de você não ter uma internet, de você não ter um computador. Então, é tudo jogando contra a você mesmo. Mas, enfim, é, eu lembro, aqui pensando, contando sobre essa história, eu lembro sobre uma das noites voltando para casa, né? Então, o motorista ele me deixava na faculdade, mas eu pegava 3 ônibus para voltar para casa à noite. E aí eu lembro que num dia frio e chuvoso, eu tava esperando, já tinha pego o primeiro ônibus, mas tava esperando o segundo ônibus e já era tipo meia-noite e meia e tava chovendo, e eu tava com fome e tava com frio. E eu tava ainda no primeiro ano da faculdade. E eu lembro assim de chorar copiosamente naquele ponto de ônibus, pensando, eu não vou conseguir. Mas é, você tem que ter foco. Você tem que ter foco para acreditar que realmente as coisas vão melhorar. Porque é muito difícil. Eu vim aqui contar essa história e não é assim vendendo soluções, vendendo um caminho mágico. Hoje em dia, as coisas estão muito mais fáceis. Então, a gente tem uma educação que às vezes é pela internet, e a internet hoje em dia está na mão de todo mundo. É, hoje em dia, consegue é, bolsas de estudo, você consegue as coisas um pouco mais fácil. Eu acho que a informação ela permite que você tenha artifícios para que você consiga se movimentar de forma mais fácil. Mas na época, isso há uns anos atrás, nem faz tanto tempo, gente. Essa história, eu entrei na faculdade em 2008. Então, há 17 anos, gente, faz tempo sim. É que passa voando. Mas era um pouco mais difícil. Então, quem entra na educação, quem entra numa faculdade e vem de um contexto de vida difícil, ela vai ter lutas de que outras pessoas que têm uma vida ali que não tenha tanto que lutar, não vai viver. Mas, se você quer alterar a sua vida, é somente através da educação. Não tem pílula fácil. Hoje em dia é tigrinho, hoje em dia é o influenciador que fala que alterou a vida rapidamente, ou que você é só fazer isso e vender isso que você. Não existe, gente. Não existe fórmula mágica. É um processo, e esse processo vai ter momentos de dor, e esse momento de dor vai ter momentos que você vai pensar em desistir, mas se você não desistir, eu te garanto que vai valer a pena. E aí, voltando, né, que eu acho que já deu aqui 25 minutos, enfim, entrei na faculdade e foi aí que a vida realmente começou a entrar no rumo. Então, foi difícil, eu me formei, é, mas assim, depois de formado, seu salário aumenta. É, você consegue
vagas em empresas melhores. Aquele pensamento que era um pensamento restrito, aquele mundinho que você enxergava, ele expande porque você conhece pessoas de outra realidade. Você, é lógico, gente, toda educação ela te abre portas, ela te apresenta um mundo que é um mundo que você não tem ali vivendo, né, naquele dia a dia ali na periferia. Então, esse foi o caminho que eu fiz, um caminho de muita luta, um caminho que precisei ter pessoas ali ao meu redor me amparando, mas que valeu a pena. Então, no decorrer dessa minha história, né, eu vou deixar alguns tópicos aqui que eu quero ressaltar, que realmente, assim, fizeram a diferença na minha vida e que eu gostaria de deixar aqui como dicas para vocês que escutaram essa minha história. Mas a primeira de todas, assim, é fundamental, é acredite em seus sonhos. É, quando você tem um sonho, você primeiro você consegue acordar de manhã e pensar, bom, eu vou acordar e vou fazer alguma coisa para realizar. Quando você tem esse sonho, você tem um foco, você tem um objetivo, e é muito importante você ter um objetivo, e você entender que você está aqui nessa terra por alguma coisa para realizar, coisas grandes para você, para sua família. Então, primeiro de tudo, já que é para sonhar, vamos sonhar grande, né não? Vamos já aproveitar essa oportunidade e sonhar grande. Segundo tópico que eu coloquei aqui, inspire-se em pessoas reais. Hoje em dia, com a rede social, aumentou muito a comparação, então você vê aquele influencer que diz que é fácil você mudar a sua vida, ou você vê o joguinho do tigrinho que te promete ganhos fáceis, mas gente, inspire-se em pessoas reais. Inspire-se naquela, não é copiar, tá? Não é ter inveja, não. É se inspirar, é olhar para a vida daquela pessoa que às vezes vem da sua realidade e falar assim, poxa vida, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, pegue pessoas ali do seu meio, às vezes uma pessoa da sua história, da sua família. Inspire-se em pessoas reais. Porque quando você estiver perdido e quando você pensar em desistir, você olhar para essa pessoa vai ser fundamental. Inspire-se em pessoas reais. Outro tópico que eu coloquei aqui, e na verdade são dois tópicos. É o primeiro, seja humilde, e o terceiro e o quarto, tenha gratidão. E aí o seja humilde é o que eu estou querendo dizer sobre a história é, sabe aquela vizinha que eu me inspirei nela, mas eu tive que ter humildade para chegar nela e perguntar: e aí, como foi que você conseguiu? Você pode me ajudar? Você pode me contar como que foi? Então, seja humilde e tenha gratidão, gente. Sozinho a gente não consegue nada e fica muito mais difícil. Então, vão surgir pessoas ali no seu caminho que vão te ajudar, que vão, às vezes, naquele dia que você está meio triste, que você acha que você não vai conseguir, essa pessoa vai chegar e vai te falar, não, você consegue. Então seja grato, tenha gratidão. Não desista dos seus sonhos. É fundamental. Eu realmente acredito que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, vão surgir obstáculos que é para testar e falar assim, peraí, será que essa pessoa está realmente querendo? Então, assim, não desista. É lógico, vai ter dia que você vai estar mais animado, vai ter dia que você vai estar menos animado, vai ter dia que você vai estar cansado. Afinal, nós somos seres humanos. É muito difícil você lidar com problema emocional, com a questão da família, com o trabalho, com o sobreviver, mas não desista, vai valer a pena, eu te garanto. E nunca deixe que alguma pessoa chegue em você e fale que você não vai conseguir. Eu tive, por exemplo, o professor que virou e falou que era impossível, que ia conseguir aquela vaga. Tive outras pessoas que também colocaram para baixo. Mas assim, gente, entrou aqui, saiu aqui. E tá tudo bem. Como eu disse, vai ter pessoas boas e vão ter pessoas que vão duvidar do seu caminho, sim. Porque a vida, gente, é normal. E o fundamental, que é com isso que eu vou me encerrar aqui, que eu já falei demais, é: não existe caminho fácil, mas existe sim caminho que é possível. Então, aprenda a cair, aprenda a levantar e se transforme. Foi o que eu falei, é muito difícil. Vai ter dias que você não vai querer levantar da cama, vai ter dias que vão ser extremamente difíceis, vão ter dias que você, enfim, vai duvidar de si, mas respira fundo, aprenda a descansar e a não parar. Isso vai valer muito a pena. E é isso, gente. Então, era sobre esses tópicos que eu queria falar para você, era sobre essa minha história que eu queria contar, essa história aí de superação, mas que valeu muito a pena, que hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma vida muito plena, que eu sou próspera, graças a Deus, e que foi por não ter desistido, que com certeza aquela menina de 14 anos que entregava panfleto no semáforo, ela se orgulha muito dessa trajetória, e eu quero que você me conte aí, coloque aí nos comentários, se você, como que foi a sua jornada, se você concorda com os tópicos que eu deixei, se você tem algo a acrescentar.
E compartilhe essa história com alguém que às vezes, né, tá precisando de uma palavra, tá precisando se inspirar em pessoas reais. E é sobre isso, gente. Por hoje é essa a história. A gente volta com certeza. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, principalmente pela sua atenção, e espero você no próximo vídeo.